Vamos abrir a palavra do nosso Deus. Vamos fazer três leituras na verdade, duas leituras que servirão ao nosso contexto e depois a leitura que é o texto da nossa pregação. Vamos fazer nossa primeira leitura, Atos capítulo 2, versículos do 42 ao 47, é a nossa primeira leitura. As três no livro de Atos, tá bom? Então vamos inicialmente fazer essa leitura. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 42, assim nos diz a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nossa segunda leitura, só virar a página, no capítulo 4, no versículo 32 a 35. Atos capítulo 4, versículos 32 a 35. Assim diz a palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. O texto da nossa pregação, o texto no qual nós ouviremos a exposição, é só virar mais uma página, agora Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7. Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. Esse é o texto da nossa pregação. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Até aqui, meus irmãos. Vamos curvar nossas cabeças e fazer uma breve oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós acabamos de ouvir a leitura da Tua Palavra,
e ouviremos agora a pregação dessa palavra. Nós rogamos Sua graça, Senhor, para que possamos expor Tua palavra com fidelidade, para que possamos, ó Senhor Deus, ouvir verdadeiramente a Tua voz por meio dessa exposição. Que o Senhor ajude-nos para que as palavras ouvidas possam ser mais do que apenas palavras ouvidas, sejam palavras que penetram o nosso coração, sejam palavras que possam servir para a edificação da nossa vida, nos conformando mais e mais a Cristo Jesus, nosso Senhor. Também dá graça a esse Teu servo fraco, para que ele possa pregar com fidelidade para a glória do Teu próprio nome. Que todos nós sejamos edificados, Senhor, é a nossa oração em Cristo. Amém. Amados irmãos no Senhor Jesus Cristo, queridos visitantes, domingos são sempre dias especiais. É o dia em que nós comparecemos solenemente na presença do nosso Deus para adorá-lo. É o dia que nós celebramos o triunfo de Cristo sobre a morte, que nós celebramos a nossa união com Ele e uns com os outros, vivenciando de um modo bem particular a realidade do que a Escritura chama de comunhão dos santos. É também um dia, o dia em que o Senhor usa para nutrir a nossa fé. O domingo também é um dia que o Senhor usa para fortalecer a nossa fé, para termos o que precisamos em nossa jornada. E Ele faz isso especialmente pela pregação da Sua palavra. Então, o domingo, por muitas razões, é especial. Não é sem razão que os antigos chamavam o domingo de o dia da feira da alma. Então, por esse e outros motivos, o domingo é um dia especial. O domingo é um dia alegre, é um dia de celebração. Mas hoje nós temos uma razão a mais para celebrar. Domingo tem tudo isso, mas hoje nós temos uma razão a mais para celebrar. O Senhor, em Sua graça, Ele tem nos presenteado com uma ordenação de 3 homens para servir no ofício de diácono. Então nós vamos pregar a palavra de Deus com foco nesse ofício que o Senhor deu à sua igreja. Como os irmãos sabem, existem 3 ofícios na igreja de Cristo: o de ministro da palavra, que nós chamamos de pastores, presbíteros e diáconos. Deus, em sua sabedoria, decidiu dirigir ou guiar o seu povo por meio desses ofícios. E isso por si só já mostra que cada ofício é algo realmente singular. Cada ofício é singular. Cada ofício em si ele é especial. É uma representação. Cada ofício é uma forma de representar o cuidado de Cristo para com o seu povo, para com a sua igreja. E cada ofício, meus irmãos, ele tem as suas atribuições, por meio dos quais homens que são devidamente chamados, homens que são qualificados, cumprem essa importante tarefa. Nós somos bem acostumados com o nome diácono. Hoje vamos ter a ordenação de homens diáconos, então o foco é esse. Nós temos testemunhado a atuação desse ofício em nosso meio e temos usufruído das bênçãos desse dom do nosso Senhor. Mas é bem verdade, meus irmãos, que para muitos à nossa volta, e talvez até dentro de nós, a compreensão do que seja realmente um diácono é bem limitada. O pensamento comum é que o trabalho de um diácono se resume a coletar dinheiro, a contar dinheiro, a doar dinheiro. Geralmente as pessoas, quando pensam no diácono, pensam em coisas assim. Os diáconos realmente eles fazem isso, eles realmente coletam, eles contam, eles doam dinheiro, mas essa não é toda a tarefa dos diáconos, não é. Resumir o trabalho do diácono a isso seria fazê-lo um tipo de assistente social, mas Cristo, Ele não deu diáconos à sua igreja apenas para fazer isso, não, o diácono tem mais. Na verdade, essa tarefa de assistir é feita dentro de um certo contexto, e somente dentro desse contexto, nesse contexto, é que eles cumprirão, em essência, aquilo que é a realidade do seu próprio chamado. E esse texto, então, de hoje, meus irmãos, que nós temos diante de nós, ele nos ajudará a termos uma compreensão melhor desse ofício e desse contexto. Sendo assim,
eu vos convido ao texto para, ouvindo essa exposição, nós sermos edificados na fé e consolados com a revelação do cuidado de Cristo para conosco. Então eu quero resumir a pregação de hoje no seguinte tema: através dos apóstolos, Cristo institui diáconos para cuidar da caridade em sua igreja. Vou repetir: através dos apóstolos, Cristo institui diáconos para cuidar da caridade em sua igreja. Então, meus irmãos, o nosso texto, Atos 6, de 1 a 7, é o texto base para falar da instituição dos diáconos. Mas se vocês notarem bem, nós lemos esse texto ainda há pouco, e vocês não vão encontrar o nome diácono. O nome diácono não aparece nesse texto. É feito apenas uma menção do tipo de serviço para o qual o diácono é especialmente incumbido, que é cuidar da caridade cristã. Mas essa falta do nome não constitui um tipo de problema, pois ainda que essa palavra diácono ela esteja ausente, ela não apareça no texto, o verbo do qual ele se deriva aparece. A raiz, na verdade, aparece 3 vezes. É mencionado no versículo 2, quando nós traduzimos por servir, né? Isso é a forma verbal. E os substantivos de nossas Bíblias traduzem, no versículo 1, a palavra por distribuição, e depois no versículo 4 por ministério. Essas palavras têm a raiz, no original grego, da palavra diácono. Então, quando nós observamos a natureza do trabalho que é apresentada nesse texto de Atos de 1 a 6, e nós observamos essa ênfase na raiz verbal, diakonei no grego, exatamente isso, nós afirmamos que sim, esse é o texto que nos fala do que nós chamamos de diácono. É o texto que fala da instituição do ofício diaconal, ainda que ali não tenha sido chamado com esse nome, certo? Isso é uma informação preliminar. Agora, por que esse ofício foi instituído? Sobre quais circunstâncias esse ofício foi constituído? Quando olhamos, irmãos, o versículo 1, nós temos uma informação importante para chegarmos à resposta a essas perguntas, do porquê o ofício foi instituído ou as circunstâncias disso. Observe lá o versículo 1 na sua Bíblia. Ele diz: olha, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas da distribuição diária. Como nós sabemos, irmãos, depois que do céu Jesus enviou o Espírito Santo, a igreja desfrutou de um crescimento muito rápido. A igreja ela começou a se expandir muito rapidamente. O Espírito Santo, ele começou a agir poderosamente através da pregação dos apóstolos, de modo que muitas pessoas aceitaram o Evangelho. Na verdade, o texto fala de milhares de pessoas que se agregaram à igreja cristã. No capítulo 4, 2 de Atos, no versículo 41, nós temos uma menção de 3.000 pessoas agregadas à fé. Quando nós chegamos no capítulo 4, versículo 3, nós temos que esse número já estava em 5.000 pessoas. Quando nós chegamos no capítulo 5, versículo 14, já não tem mais um número específico sendo mencionado, mas agora que crescia a multidão dos que criam. Então, e junto com esse notável crescimento, meus irmãos, o Espírito Santo também operou uma verdadeira alegria de comunhão entre os fiéis. Uma coisa que marcou esse crescimento é que os cristãos estavam vivendo em uma união e alegres por isso. É verdade, o texto diz que houve muita perseguição, apóstolos foram presos, apóstolos foram ameaçados, apóstolos receberam açoites, houve escândalo no meio da igreja, mas a igreja avançava e avançava alegre, se regozijando no Senhor e pregando com ousadia a ressurreição de Jesus. E em meio a tudo isso, irmãos, em meio a todo esse crescimento, em meio a toda essa alegria, algo brilha de maneira intensa que se destaca. E o que brilha? O cuidado com os menos favorecidos. O cuidado com os menos favorecidos. O Espírito Santo guiou os apóstolos a esse cuidado. A alegria da salvação em Cristo se manifestou em cuidado mútuo.
Aqueles cristãos viviam uma união verdadeira, de maneira que ninguém passava por necessidade no meio da igreja. A igreja, meus irmãos, se empenhava ao máximo em cuidar das necessidades uns dos outros. Nós lemos ainda há pouco, em Atos capítulo 2, o seguinte, ele diz: todos os que creram estavam juntos, união, está vendo? Tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eles estavam unidos, e para que ninguém sofresse, eles vendiam seus bens, suas propriedades, e o dinheiro era distribuído. Veja, meus irmãos, como a igreja estava atenta aos pobres entre eles e se certificava de que suas necessidades fossem realmente atendidas. Então aqui não tem nada de comunismo, né? Aqui não tem nada de um governo agindo de maneira abusiva, aqui não tem nada de um governo extorquindo de uns para dar a outros, mas alguns da igreja se desfaziam voluntariamente de propriedades e bens, movidos por amor para cuidar dos seus irmãos necessitados, aplicando os princípios da lei que expressava a vontade do Senhor de que o seu povo desfrutasse as suas dádivas, de sua bondade, para que ninguém passasse necessidade. Então, ao longo desses primeiros capítulos de Atos, meus irmãos, há uma notável disposição dos fiéis em compartilhar os seus bens materiais. No capítulo 4, novamente nós temos um outro registro, né? uma outra situação algum tempo depois. Ele diz no versículo 34, nenhum necessitado havia entre eles. Ninguém, não havia um necessitado dentro da igreja. Aqueles que possuíam terras ou casas, uma das propriedades e bens agora terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Havia isso, era esse espírito que preenchia a igreja naquele período. Eles realmente cuidavam uns dos outros. E isso foi, meus irmãos, a ação poderosa do Espírito de Cristo, transformando corações que naturalmente são gananciosos e egoístas. Porque nós sabemos, o natural dos homens é ser gananciosos e serem egoístas. Mas aqui o Espírito Santo muda as coisas, transforma de tal modo que aqueles que de outra forma seriam gananciosos e egoístas, agora eles, com o coração transformado, começam a cuidar do povo do Senhor. E assim a igreja, meus irmãos, cheia do Espírito Santo, é marcada por esse dom. Generosidade marca a igreja do primeiro século, e a comunhão alegre dos crentes. Eles tinham comunhão e generosidade juntos. Isso gerou, meus irmãos, um impacto na sociedade, e muito mais pessoas foram atraídas à igreja. A maneira que a igreja manifestou o amor de Cristo na generosidade, na comunhão, fez com que a igreja crescesse. O nosso texto diz que, por causa disso, ela crescia cada vez mais, multiplicando-se o número dos discípulos. Relato empolgante, né? Mas então nós temos um efeito colateral. Nosso texto fala sobre isso. Esse relato empolgante de crescimento, comunhão e alegria, mas chegamos no nosso texto e um efeito colateral começa a se manifestar. Era evidente que os apóstolos, a quem os valores das doações eram entregues para serem distribuídos, era evidente que 12 homens, que eles não conseguiriam cuidar de todas as demandas de uma congregação grande e ainda se dedicarem ao ministério da pregação da palavra e da oração. E por causa disso, logo surgem murmurações, logo surgem reclamações, surgem queixas no meio do povo. O texto diz que houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Essas murmurações, meus irmãos, expõem que estava havendo um problema de divisão e que poderia trazer grandes danos à igreja e ao ministério dos apóstolos. A alegria e comunhão que estava tão claramente exposta no início, vivenciadas lá no capítulo 2, versículo 4, estava em risco. É isso que o texto vai mostrar. Na verdade, essa murmuração, ela se coloca em um aberto contraste com a realidade que os discípulos estavam experimentando até pouco tempo.
É possível que já tivesse havendo alguns desentendimentos. E isso por quê? Por causa da distribuição dos recursos para o auxílio dos pobres. Algumas viúvas, elas estavam sendo esquecidas, elas não estavam sendo devidamente assistidas. E o nosso texto menciona especificamente as viúvas, sabe por quê? Porque naquela época uma viúva estava sempre em uma posição muito vulnerável. Uma mulher que havia perdido o seu marido, por exemplo, ela ficava sem sustento provido por ele. Nem sempre o resto da família tinha condições de ajudar, e não havia o que nós chamamos hoje de um tipo de amparo social. Não existia essas coisas. Viúvas eram propensas a sofrer, e não é sem razão que o Senhor então tenha dispensado tantas instruções para que essas viúvas fossem sempre ajudadas e nunca fossem esquecidas no meio do seu povo. O nosso texto diz que havia dois tipos de viúvas, para a gente entender o contexto e chegar no nosso objetivo. Haviam dois tipos de viúvas. Ele fala de viúvas hebreias e viúvas helenistas. Normalmente, meus amados irmãos, uma viúva hebreia, uma judia, ela podia contar com a generosidade e o apoio da comunidade que se reunia nas sinagogas. Geralmente, quando alguém ficava no estado de viuvez, a sinagoga, que era o tipo de igreja dos judeus, estavam sempre ali sendo solícitos em ajudar. Mas é provável que, ao se tornar cristã, uma viúva judia fosse expulsa da sinagoga, como acontecia muito comumente, né? E, logicamente, sendo expulsa da sinagoga, ela era privada daquela segurança que era oferecida por seu povo. Portanto, uma viúva, ela estaria sozinha e precisando de ajuda. E a igreja, então, naquele momento, estava presente. A igreja estava ajudando essas viúvas hebreias. No entanto, um segundo grupo estava sendo negligenciado. Um segundo grupo estava sendo esquecido. As viúvas helenistas. E o que são essas viúvas helenistas? As hebreias são as judias. As helenistas. Helenistas, meus irmãos, eram judeus de língua grega. Pessoas que haviam se mudado para Jerusalém, de todo o império, né? E que por isso essas pessoas estavam agora agregadas ao povo de Deus, né? Porque eram de fato judeus, mas porém de outra terra. E por que essas mulheres viúvas judias de outras terras, né, mas que eram judias, estavam sendo esquecidas, deixadas de fora nessa distribuição? O texto não responde isso, mas é possível que os apóstolos não tivessem mais conseguindo realizar adequadamente aquela tarefa. É possível que os apóstolos estivessem sobrecarregados por causa do trabalho, por causa desse crescimento rápido da igreja. O que parece é que, por alguma razão não muito clara, essas viúvas não estavam recebendo o devido cuidado, a devida assistência. Mas o ponto é que isso poderia ser um grande problema para a igreja. Isso poderia deformar a igreja, dando margem para surgirem grupos, dando margem para surgirem partidos que lutavam uns contra os outros por seu próprio interesse, como já estava despontando. E isso então, meus irmãos, serve para quê? Esse tipo de coisa, esse tipo de divisão, esse tipo de grupo na igreja acabava por minar a alegria e mexia com a unidade, mexia com a comunhão dos membros da igreja, a comunhão que o próprio Cristo tinha orado para que ela se manifestasse. Ouça só as palavras de Cristo quando ele orou pela sua igreja. Cristo, ele disse o seguinte: que todos, referindo-se aos seus discípulos, sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles, a igreja, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Então, era essa unidade pela qual Cristo orou, que a igreja estava vivenciando no primeiro século, que estava sendo afetada. A igreja, meus irmãos, antes desse episódio, estava vivendo nessa comunhão, à semelhança do que Cristo tinha orado. Mas agora, esse tipo de discriminação cultural, um grupo esquecido dentro do grupo maior da igreja, isso poderia resultar numa ruptura dessa comunhão. Essa comunhão poderia ser rasgada.
Então veja que tem algo muito grande em jogo nessa passagem. A unidade do corpo de Cristo estava sendo ameaçada. Essa murmuração poderia roubar, na verdade estava roubando a alegria daquelas pessoas que pertenciam a Cristo, estava roubando a beleza da comunhão que havia na comunidade. E é nesse contexto, então, de preservar essa unidade, é no contexto de preservar a comunhão e a alegria de viver em Cristo, que o diaconato é instituído. É nesse contexto, para preservar a união e a alegria, que o diaconato é instituído. Os diáconos, meus irmãos, eles precisam, na verdade, ser vistos como dons que servem para impedir esse tipo de deformação na igreja. Eles não são meros distribuidores de recursos, eles até distribuem, mas eles fazem isso manifestando o amor do Senhor pelo seu povo, para que sejam mantidos na alegria da nova vida que gozam em Cristo como parte do seu próprio povo. Então, diáconos são dados para preservar a unidade da igreja de Cristo, preservar os crentes na alegria, de maneira que ninguém sinta falta de coisa alguma. Mas não era somente a comunhão da igreja que estavam sendo ameaçadas. Havia também um ataque, eu vou chamar de sutil para não ficar muito agressivo. Havia também um ataque sutil de Satanás para desviar os próprios apóstolos da função principal do seu chamado. Se vocês observam, o ministério da palavra está em xeque aqui. Os apóstolos, por causa dessa divisão, por causa de como distribuíam as ofertas colhidas, por assim dizer, do povo, eles estavam não aproveitando bem completamente o tempo que deveriam gastar com a oração e a pregação. Talvez, e realmente esse é o ponto mais importante do texto, mas que por causa do nosso objetivo hoje não vamos dar toda a atenção devida. Os apóstolos eles estavam tendo que dividir o seu tempo, estavam tendo que se dividir entre o cuidado dos necessitados, de cuidar da caridade, de cuidar da misericórdia, e entre a tarefa de se dedicar à oração e ao ministério da palavra. A tarefa principal dos apóstolos era ensinar, era pregar o evangelho da salvação. Devido à posição de liderança dada por Cristo a eles, eles tinham assumido também a responsabilidade de cuidar dos necessitados. Mas essa era uma tarefa secundária e precisava continuar sendo secundária. Eles não deveriam fazer com que eles deixassem de pregar a palavra de Deus. Cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, não deveriam fazer com que eles deixassem de pregar a palavra. Essa prioridade está expressa exatamente no versículo 3, quando eles disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Não é razoável, ou seja, não é aceitável, não é agradável a Deus que eles negligenciassem a atribuição principal do seu ofício como ministro do Evangelho, para se dedicarem às atividades assistenciais dos membros necessitados. Não era a principal função dos apóstolos repartir alimentos, não era a atribuição principal dos apóstolos distribuir dinheiro para se comprar alimentos. Não é que o cuidado dos pobres e necessitados, essa assistência diaconal, fosse um tipo de atividade inferior para eles. Não. Esse era um trabalho tão importante, que eles, por um tempo, fizeram isso, e agora decidem talvez instituir um ofício especial com essa própria finalidade. Isso mostra como o cuidado dos pobres, a assistência é algo realmente essencial. Mas a questão é que, por mais relevante que fosse o cuidado dos pobres e necessitados, não era essa a atividade para a qual eles haviam sido comissionados pelo Senhor. Eles foram designados para serem ministros do Evangelho. Então, está vendo um ataque aqui? Eles estavam sendo tentados a abandonar o serviço da pregação da palavra. Então, veja, é para sanar esse duplo problema, repito, é para sanar esse duplo problema que nós temos a instituição do diaconato. O diácono surge para sanar esse problema. A solução apresentada pelos apóstolos é exatamente nessa direção.
E inicialmente eles convocaram a comunidade dos discípulos, talvez hoje nós chamássemos, eles fizeram uma assembleia geral da igreja para orientar os irmãos sobre como solucionar essa dificuldade. A instrução foi dada para que eles escolhessem 7 homens qualificados para desempenharem esse serviço diaconal aos membros necessitados. E esses homens deveriam ser homens de boa reputação, deveriam ser homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria. Então eles estão ensinando, qualificando, eles estão mostrando os pré-requisitos daqueles que devem ser diáconos. Então, e esses 3 requisitos apresentados, esses pré-requisitos apresentados, mexem com aspectos da moralidade, da espiritualidade, da própria sabedoria, discernimento para cumprir a tarefa. Quando nós falamos de moralidade, porque eles tinham que ser homens de boa reputação. Quando nós falamos de espiritualidade, porque eles tinham que ser homens cheios do Espírito Santo. Quando nós falamos de sabedoria, porque eles precisavam manifestar esses dons necessários ao bom desempenho dessas funções que são próprias do seu ofício. Em outras palavras, meus irmãos, eles estão dizendo que os homens que eles deveriam escolher para o ofício de diáconos, deveriam ser homens íntegros, homens corretos, homens que davam bom testemunho cristãos, homens piedosos, homens comprometidos com o Evangelho e homens dotados de discernimento espiritual e aptidão para cuidarem da importante tarefa de manifestarem o amor de Cristo no cuidado dos necessitados do seu povo. Olha essa frase. Demonstrarem o amor de Cristo no cuidado das necessidades do seu povo. Para fazer isso, precisamos de homens íntegros, precisamos de homens sinceros, precisamos de homens piedosos, verdadeiramente. Estou fazendo isso, meus irmãos, os apóstolos eles ficariam livres para se devotarem à oração e ao ministério da palavra, ou seja, ao serviço do próprio Evangelho. Os diáconos, eles se ocupariam do ministério da misericórdia, a fim de que os apóstolos pudessem suprir as necessidades espirituais, ensinando e pregando a palavra de Deus, como testemunhas de Cristo e da sua obra redentora. Não é que o trabalho dos diáconos não seja espiritual, não é isso. Né? O trabalho dos diáconos é espiritual, porque é o cuidado do rebanho de Cristo. É cuidando do rebanho de Cristo que se revela num cuidado cheio de dedicação para que a congregação de Cristo tenha tudo o que precisa, de maneira que ninguém venha viver sem consolação quando estiver sofrendo com doença, com solidão ou com pobreza. Então isso é realmente um trabalho espiritual também, ainda que lidando com coisas mais materiais. Então, irmãos, o ofício de diácono é uma manifestação do amor de Cristo. É um dom de Cristo para a sua igreja. Por meio dos apóstolos, ele está instituindo um ofício especialmente para zelar, para que o exercício da caridade seja mantido no meio do povo de Deus. Foi por causa, é esse o contexto. Ele, o Senhor, se agradou de usar a murmuração daqueles helenistas para guiar os apóstolos, para nos dar esse ofício. Então, assim como foi na era apostólica, continua sendo feito até hoje. Eles cuidarão para que ninguém esteja privado da alegria que emana da comunhão com Cristo por causa da privação, por causa dos males que nos sobrevêm nessa vida. E assim, fazendo esse trabalho, cuidando dessa área, dessa esfera da vida da igreja, eles desafogarão o ministério da palavra, que pode então labutar pela pregação do Evangelho. Então foi por isso que nós mencionamos no início dessa pregação, que esse domingo era um domingo alegre, que era um domingo de celebração. E como não se alegrar? Como não se regozijar quando Cristo está nos concedendo homens, como concedeu no passado, para servirem nesse santo ministério em nosso meio, de maneira que por meio do serviço desses homens, nenhum dentre nós esteja vivendo sem consolação por causa de doença, solidão, pobreza e outras necessidades.
O parecer dos apóstolos, voltando ao texto, o parecer dos apóstolos foi bem recebido pela igreja. Ele agradou a toda a comunidade, diz o versículo 5. Ou seja, agradou a ambos os lados, né, da murmuração, tanto os helenistas como os hebreus. E a instrução dada foi uma instrução aplicada. Eles escolheram e elegeram 7 homens, cujos nomes estão aí no versículo 5. Estevão, que é um homem cheio de fé do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que é um prosélito de Antioquia. Poucas coisas nós sabemos sobre a maioria desses homens. Na verdade, com exceção de Estevão e Felipe, não temos mais nada dito sobre esses homens no livro de Atos. Foram pessoas que foram eleitas, né, para cuidar desse importante serviço. Eles foram eleitos, olha a palavra, eleitos pela igreja. E quando nós ouvimos o eleito pela igreja, pode ser que pensemos, né? Pode ser uma simples vontade humana que define quem são os oficiais, já que eles são eleitos pela própria igreja. Mas a verdade, meus irmãos, é que embora ele seja eleito pela igreja, a eleição por parte da igreja é apenas um mecanismo para confirmar a vontade de Cristo. É ele, Cristo, usando a igreja, que nos dá homens segundo o seu querer para cumprir, exercer os ofícios, inclusive o ofício de diácono no meio do seu povo. Por isso, a dignidade do ofício. Diáconos são dons de Cristo. Diáconos são dons daquele que ascendeu o céu, está sentado no trono do universo e governa sobre todas as coisas. Ele nos deu os diáconos para cuidar do seu povo, para que o seu povo possa ser assistido em todas as suas necessidades. Então é Cristo que escolhe e dá oficiais para cuidarem do serviço de caridade no meio do seu rebanho. No versículo 6, nós temos o que chamamos de a ordenação. O que vai acontecer daqui a pouco? Os eleitos são apresentados aos apóstolos que, orando, lhes impõem as mãos, indicando que, por esse ato simbólico, que eles estavam sendo consagrados para o serviço de Deus. Basicamente é isso que acontece na ordenação. Homens são separados, consagrados para o serviço de Deus. Embora nada seja dito sobre o progresso do trabalho, sobre a solução desse conflito no meio da igreja, nós deduzimos que tenha logrado bom êxito, de modo que a paz voltou a reinar, como chamamos, na comunidade da fé. E o efeito foi que nós temos um registro que a palavra continuou sendo pregada, que tornou-se cada vez mais notável na vida dos habitantes de Jerusalém. E como resultado direto da pregação e do ensino dos apóstolos, que podiam agora dedicar-se à oração e ao ministério da palavra, nós temos no versículo 7 dizendo que muitas outras pessoas, multidões agora estavam crendo, estavam se unindo à igreja, inclusive sacerdotes estavam obedecendo à fé. Está vendo? Quando se faz as coisas conforme a vontade do Senhor, a revelação do Senhor, a bênção de Deus flui. E a igreja de Cristo, meus irmãos, ela continua seguindo essa verdade até hoje. Cristo dos céus, Ele continua nos dando diáconos, como dentro em breve nós testemunharemos a ordenação. Ele continua nos dando homens para se ocuparem com o cuidado da congregação, para promoverem por palavras e atos a unidade no corpo de Cristo. Ele continua nos dando homens para zelarem pelo progresso da caridade cristã. Ele continua nos dando homens para que, demonstrando e exortando os membros a serem misericordiosos com os menos favorecidos, o reino de Deus cresça. Para que isso seja feito com proveito, meus irmãos, é necessário que os diáconos eles estejam cientes dos desafios que os membros enfrentam. Ele precisa conhecer a congregação, ele precisa saber as necessidades e as dificuldades. Ele deve realmente conhecer essa realidade por meio de visitar, de chegar na sua casa, de buscar encontrar onde você, como ovelha de Cristo, tem sofrido ou passado por necessidades. E diretamente ligado a isso, eles têm a importante tarefa de, uma vez que ele detecte que no meio do povo de Cristo, na igreja de Cristo, tem alguém sofrendo, eles têm a importante tarefa de mobilizar a congregação para agir, para manifestar o amor de Cristo aos seus irmãos, aplicando a realidade da comunidade, da comunhão que nós temos no Senhor
como comunidade. Então, meus amados irmãos, diáconos, que serão brevemente ordenados, Flávio, Herbert, César, as Escrituras, elas mostram como o Senhor frequentemente teve misericórdia dos que sofrem. São inúmeras as passagens que nos falam do cuidado de Deus para com os órfãos, para com as viúvas, para com os necessitados. E o chamado para vocês, meus irmãos, é que vocês sigam o exemplo do Pai que está nos céus. Cuidem, meus irmãos, para que na igreja todos sejam devidamente assistidos. Jesus, ele fez essa mesma coisa em seu ministério na terra. Ele estendeu a mão aos doentes, ele estendeu as mãos aos pecadores, aos necessitados. Em sua vida entre nós, ele se manifestou como que nós chamamos de o sumo diácono. Então, irmãos, lembrem-se dele, que mesmo sendo Senhor, se fez servo para nos salvar. Lembre-se de que Cristo, mesmo sendo rico, se fez pobre, para que nós pobres fôssemos enriquecidos com as bênçãos sem fim. Imitem Jesus, meus amados irmãos, sigam o exemplo de Cristo, em como vocês olham para as ovelhas sofridas que fazem parte do rebanho, sigam os passos do Mestre. Vocês são chamados para essa tarefa entre nós. Deus mesmo, Cristo mesmo do céu, tem designado vocês para cumprir essa tarefa entre nós. Então trabalhem para que ninguém viva sem alegria. Trabalhem para que ninguém viva sem consolação por causa de doença, para que ninguém viva sem consolação por causa de solidão ou pobreza no meio dessa comunidade. Trabalhem para que a vida da comunidade, de comunhão no corpo de Cristo, seja uma comunhão real. Faça isso por exortar os seus irmãos, a todos nós, a serem misericordiosos. Conclamem esse rebanho ao serviço, seja com ofertas para socorro, seja com visitas aos que sofrem. Conclame esse povo a olhar para os misericordiosos, conclame esse povo a olhar para os doentes, para os cegos, para os desamparados, para os que vivem em solidão. Existem tantas formas de manifestarmos que somos o povo de Cristo, que amamos os nossos semelhantes, e esse cuidado Cristo entrega a vocês, como for possível, da forma que for possível, meus irmãos diáconos, mas conclame-nos como igreja a servir a Cristo, conclame-nos para servir a Cristo, por servir ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Sirva e sejam instrumentos para que essa igreja possa servir também. Tenham olhos abertos, meus irmãos, para perceber os que sofrem na alma, para aqueles que sofrem com depressão, com aqueles que sofrem ansiedade, para aqueles que sofrem de transtornos tantos que fazem muitas vezes gemer. Mostre a esses que sofrem, muitas vezes sem ser percebidos pela maioria, mostre-lhes o amor de Cristo. Encoraje, console com a palavra de Deus essas ovelhas do bom pastor. Tenham olhos abertos para que ninguém na igreja de Cristo seja negligenciado. E tudo isso, meus irmãos, mostra, veja como tudo isso mostra, que ministrar aos pobres, que socorrer os necessitados, nunca é simplesmente fornecer dinheiro, está vendo? Nunca é simplesmente bens materiais, trata-se, disso também é verdade, mas trata mais profundamente de manifestar o cuidado de Cristo para com a vida na comunhão do corpo, e que essa comunhão seja uma comunhão alegre. É um trabalho para que a alegria de Cristo seja a realidade até entre os que sofrem. E vocês, irmãos, cada um de nós que ouvimos essa mensagem do Senhor, apoiem o trabalho desses irmãos. Igreja, apoiem o trabalho desses irmãos. Estejam atentos aos seus chamados, às convocações que eles vão fazer para nós, para o serviço. Lembre-se que você faz parte de um corpo, e que se um membro sofre num corpo, todos sofrem junto. Então, entendendo que somos o corpo de Cristo, que estamos unidos com Cristo, nosso cabeça, vamos nos unir para que ninguém esteja a sofrer no meio do povo. Sendo assim, sejam generosos no contribuir, seja essa contribuição financeiramente falando, seja no uso dos seus dons, seja na sua capacidade de ajudar e socorrer quem sofre.
Vamos viver, irmãos, a realidade que confessamos e nós seremos excelentes cooperadores dos nossos irmãos diáconos. Vamos juntos, diáconos e congregação, fazer com que o louvor do nome do Senhor possa acontecer por revelarmos que no nosso meio ninguém sofrerá desassistido, ninguém estará sozinho, desamparado na enfermidade, na pobreza, na doença. Concluindo, meus irmãos, então, meus amados irmãos, hoje então nós só temos razões para realmente celebrar, né? Nós devemos agradecer a Deus pela dádiva dele nos dar diáconos. São dons de Deus para a igreja, repito. Por meio do serviço desses homens, Deus cuidará de nós. O ofício diaconal é um dos ofícios dados para que sejamos guiados ao aprisco do bom pastor. Então, em nossa jornada, nós temos e teremos desafios. Uns de uma forma, outros de outras, um com mais sofrimentos do que outros, mas que ninguém, independente da condição, independente da provação, ele venha a perder a alegria da vida de comunhão no corpo de Cristo. Que o cuidado de vocês sejam as mãos, sejam instrumentos de Deus, para que ninguém venha perder a alegria na vida, na comunhão do corpo de Cristo. Todos somos ovelhas amadas do nosso bom pastor. Oremos então, irmãos, para que os diáconos sejam homens cheios do Espírito Santo. Oremos para que eles sejam equipados para o seu trabalho com amor, com compaixão, com sabedoria. Oremos para que sejam fiéis no cumprimento dos deveres do seu ofício, que é muito mais, como já mencionamos, do que coletar dinheiro, do que contar dinheiro, do que doar dinheiro. E quando eles fazem isso, repito, as fazem como uma manifestação do amor e cuidado de Cristo, nunca como um mero assistencialismo. Como verdadeiros pastores de Cristo, que eles cuidem do exercício da caridade entre nós. Por sua vez, garantamos por meio do nosso servir que os diáconos possam cumprir o seu ministério fielmente. Sigamos o exemplo do nosso sumo diácono Jesus Cristo, demonstrando misericórdia para com aqueles que estão em dificuldades e demonstrando amor uns para com os outros. Agindo assim, meus amados irmãos, com a bênção de Deus, nossa igreja certamente desfrutará de uma verdadeira manifestação da comunhão alegre que existe no corpo de Cristo. E nós daremos muitas glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar, aplicando o seu evangelho em nosso coração. Amém.